Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Filósofo chinês, estrategista e general, Sun Tzu, conhecido como Sun Tzu, foi um homem versado, conhecedor de diferentes linhas filosóficas como daoísmo, legismo, confucionismo, mostra em seu manuscrito domínio dessas ideias e uma grande versatilidade por conseguir trabalhar e dar novos sentidos para essas ideias. A tradução mais adequada para esse livro seria A Lei da Guerra, já que o título original, Sun Tzu Bing Fa, significaria Bing, guerra, Fa, lei, a Lei de Guerra de Sun Tzu, o nome de Sun Tzu. Existem muitas controvérsias a respeito da data dessa obra. Acredita-se que ela foi escrita aproximadamente entre 481 a 22 a.C. Essa obra teria sido escrita no período dos estados combatentes, quando a dinastia Zhou estava caindo e muitos reinos empreendiam uma luta mortal pelo domínio absoluto da China. Há uma história que conta que o imperador de Wu, Hulu, convocou Sun Tzu porque havia grande risco do imperador perder seu domínio, perder seu poder. Convocando Sun Tzu, que já era conhecido na época como um grande pensador e estrategista, Hulu buscava nele a solução para os conflitos muito intensos que viriam dali para frente. Hulu tinha um exército, mas esse estava em menor número em relação ao exército inimigo. Sun Tzu disse para Hulu que seria capaz de treinar esse exército e mesmo ele estando em menor número, eles poderiam vencer a batalha. Então Hulu desafia Sun Tzu, perguntando se ele fosse capaz mesmo de transformar qualquer pessoa em um soldado, ele conseguiria treinar as mulheres do palácio, as concubinas? Sun Tzu diz que seria capaz de treiná-las. Então ele reúne as concubinas, determina 2 mulheres para serem as líderes, chefes de pelotão. Ele exemplifica alguns movimentos, ensina alguns passes e diz que quando soar o tambor, elas deveriam puxar o ritmo e todas as outras concubinas deveriam fazer o movimento. O tambor toca e nenhuma mulher faz os movimentos que Sun Tzu ordenou. Então ele diz que se as pessoas não executam as ordens, é porque elas não foram muito claras e a culpa é do general. Então ele repete as ordens e dá mais detalhes. Então o tambor toca novamente e elas caem na gargalhada e não conseguem executar os movimentos. Então Sun Tzu diz que quando a ordem é clara e os responsáveis pelo pelotão não passam o comando e não conseguem tirar a ação, a culpa já não é mais do general, e sim dos comandantes. Ele saca a espada e corta a cabeça das 2 chefes concubinas. E diz que quando o tambor soar novamente, elas deverão executar os comandos. O tambor toca e todas elas executam com perfeição o movimento. Então Sun Tzu é nomeado general do exército de Hulu. E dessa prática no campo de batalha, nessas dinâmicas de guerra, nasceriam as ideias que dariam origem ao manuscrito A Arte da Guerra de Sun Tzu. Originalmente, esse manuscrito foi elaborado em tiras de bambu, contendo de 15 a 20 ideogramas cada tira. Reunidas, elas formavam uma página, agrupadas, elas formavam o manuscrito A Lei da Guerra. Essa obra é traduzida direto do chinês pelo sinólogo André Bueno. Ele é mestrado em História, doutorado em Filosofia e, diferente das outras traduções da Arte da Guerra, essa foi feita diretamente do chinês. Outras versões que nós tínhamos em língua portuguesa eram traduções que vinham já de outros idiomas, como do chinês para o inglês, do chinês para o francês. Então o André Bueno fez um trabalho muito importante. Além de trazer a tradução de Sun Tzu direto do chinês, ele também contextualiza e traz uma base para se pensar a arte da guerra, para se pensar Sun Tzu e o contexto histórico e filosófico da época. A arte da guerra é o maior ícone da estratégia de todos os tempos. Serviu como base e fundamento para inúmeros pensadores, generais, políticos. Serviu como rumo para decisões de guerras. Acredita-se que Napoleão Bonaparte foi um dos caras que leram Sun Tzu, que leram a arte da guerra.
Muitos generais, políticos, empresários fazem da arte da guerra seu livro de cabeceira. Nas últimas décadas, o livro tomou o universo dos negócios, serviu de inspiração e de base para se pensar negócio, concorrência, dinâmicas de mercado e toda essa competição global que faz do palco do mundo dos negócios quase um conflito de guerra. Sun Tzu, nos textos que deram origem à arte da guerra, busca decifrar a psicologia humana. A obra busca tratar o todo da guerra, cobrindo todos os aspectos possíveis, as manobras, o terreno, as dinâmicas de poder e a politicagem. E qual é a estrutura do livro? Ele é pequeno, fácil de ler, composto por frases e pequenos parágrafos. Ele se desdobra em 13 capítulos que cobre todo o contexto da guerra. Como o livro é muito fragmentado, composto por frases e parágrafos de diferentes assuntos, nós vamos discutir aqui algumas ideias chaves do livro. Sun Tzu começa o manuscrito dizendo 5 coisas que são fundamentais para um general conhecer o desfecho de uma guerra. Fica muito claro que essas seriam as bases, os fundamentos do pensamento estrategista. Sun Tzu diz que quem as sabe, vence. Quem as desconhece, perde. O primeiro é o caminho, aquilo que faz com que o povo seja unido, caminhe num único sentido, tenha um porquê bem definido. As pessoas têm uma crença compartilhada. Quando isso desmonta, a liderança cai. As pessoas se desunem e por isso nasce o caos. O caminho é fundamental, porque as pessoas seguem numa única direção. É como ter um porquê, ter um sentido muito claro. O segundo é o tempo, o yin e yang. As condições são favoráveis, as estações. Nem toda ação é certa para o momento presente. Isso é fator tempo. Será que essa ação, será que essa campanha, será que essa tomada de decisão é adequada para o momento? Terceiro, o terreno, as distâncias, os acidentes, as intempéries, tudo que possa comprometer o movimento. Às vezes a gente tem um plano, mas para esse plano se realizar existem vários obstáculos. Isso tem a ver com o terreno. Muitas vezes nós não conseguimos fluir, existem várias esferas, a hierarquia acaba impedindo o movimento. Isso é terreno. Quarto, liderança, sabedoria, coragem, disciplina, inteligência na tomada de decisão. O líder ele é fundamental para se alcançar inúmeros objetivos. Quando nós temos um líder forte, há um sentido para segui-lo. Com forte liderança, as chances de ganhar são muito maiores. Um líder forte faz toda a diferença. Ele une pessoas, ele abre caminho, ele ajuda a resolver conflitos, ele consegue fazer as pessoas ir num único sentido. Isso faz toda a diferença. Quinto, regras. Significam organização, hierarquia, ordem. Sem regras a gente sabe, tudo vira um caos, cada um faz o que quer e nada consistente é criado, ninguém acredita em nada, ninguém se move em nenhuma direção. Quando Sun Tzu diz que esses 5 pilares definem o desfecho de uma guerra, é que o general, a liderança, ela precisa ter o máximo de informação de qualidade possível. Por quê? Porque sem informação não existe tomada de decisão inteligente. Quem não tem informação de qualidade age no escuro. O general ele precisa ter cada um desses pilares bem abastecido, bem equilibrado, porque senão suas decisões serão equivocadas. Ele pode tomar uma decisão, mas essa decisão não está alinhada a esses 5 fatores, e por isso será uma decisão errada e que poderá ter um custo altíssimo. Dentre os ensinamentos de Sun Tzu, tem um que diz o seguinte: a habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. O combate é sempre muito caro, e não é só para o perdedor, para o ganhador também. As duas partes gastam muitos recursos, vidas acabam em guerras. A grande questão não está em vencer batalhas, mas sim criar dispositivos, articular situações, fazer política, fazer diplomacia, criar situações que tragam a vitória sem existir o conflito, sem existir a batalha. Uma outra diz o seguinte: conheça a si mesmo e ao inimigo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Em várias histórias de guerra, nós percebemos que alguns generais tinham uma inteligência emocional muito grande. Por quê? Porque ele, além de perceber como funcionava a cabeça do seu oponente, ele se conhecia muito bem. Quando você conhece o seu temperamento, você sabe que certas provocações vão minar a sua energia e muitas vezes seu autocontrole. Por isso precisa evitar situações assim e criar formas
de articular para não cair nessas ciladas. Muitos generais aproveitavam essa brecha, eles percebiam que certos caras eram coléricos, eles eram malucos, eles agiam por impulso e eles provocavam esses caras, ele desestabilizava a ordem e por isso ganhava uma vantagem. Então quem conhece a si próprio e ao inimigo vai ganhar todas as batalhas. Porque quando você conhece as circunstâncias, quando você tem uma informação de qualidade e muito precisa, você toma decisões inteligentes. Um outro ensinamento de Sun Tzu diz o seguinte: por essas razões, o general sábio pondera, pesa o que há de favorável, de desfavorável e decide o que é mais acertado. Ao levar em conta o que é favorável, torna o plano executável. Ao levar em conta o que é desfavorável, soluciona as dificuldades. O bom tomador de decisão é aquele que pega as informações e faz dela bom uso. Como assim? Você precisa conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que é favorável e o que é desfavorável. Não faz sentido você ir por um caminho que é desfavorável, que você não tem as competências necessárias. Não é uma decisão inteligente. Precisa ser contornado problemas e ser otimizado recursos. Você não deve buscar recursos que lhe faltam hoje como uma única solução para a vitória. A boa tomada de decisão é aquela que alinha os seus recursos com as informações. Você faz o máximo de uso, o melhor uso possível daquilo que você já tem, com as informações que já estão disponíveis e conquista resultados positivos a partir disso. Para a gente fechar, tem uma outra que diz o seguinte: o bom general cuida dos seus como crianças, e estes os seguem até o mais profundo dos vales. Trata os soldados como os filhos, e estes morrerão ao seu lado. Essa é uma grande lição de estratégia, de liderança, e quando a gente cuida das pessoas que estão na nossa equipe, e precisa ser um cuidado real, não pode ser uma coisa cínica, não pode ser uma hipocrisia. Tem que ser de coração, tem que ser uma coisa fiel. E muitos generais são assim, eles se colocam à frente da tropa, eles puxam. Tem líderes que vai para as cabeças, o cara enfrenta os desafios e isso empodera a equipe. Isso cria motivação. Quando você vê que seu gerente, que o seu líder, ele mete a cara, você vai junto. E o que eu achei do livro? A Arte da Guerra é uma obra seminal. O que quer dizer isso? Ela serviu de referência para muitos autores e pensadores. É uma obra fundamental. Determinou o rumo de muitas guerras, muitas nações e as dinâmicas de poder. O livro ele é muito profundo, embora a escrita seja muito curta, minimalista, o que é o objetivo da sabedoria chinesa. Se algo precisa ser dito em muitas palavras, é porque quem diz não conhece aquilo que fala, e por isso precisa trabalhar. É uma ideia de essencialismo, de se trazer as ideias da forma mais simples e mais poderosa possível. O livro é fundamental para qualquer leitor, para qualquer indivíduo, seja ele empresário, político, qualquer tomador de decisão, porque possui muitos ensinamentos que são fundamentais para a gente transitar no mundo. O mundo adulto é muito complexo, envolve dinâmicas de poder, vaidades, egos enormes. Então, exige competências sociais muito bem trabalhadas, e Sun Tzu fornece isso de forma espetacular. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que a inteligência estratégica está em utilizar da melhor forma possível os seus recursos. O bom estrategista, ele pega os recursos que tem, com as informações que ele consegue recolher e otimiza. Ele não fica buscando recursos à torta e à direita. Ele desgasta, ele espreme até a última gota. Ele busca potencializar os recursos que tem. Porque na vida real, sempre alguma coisa vai faltar. Alguma coisa que você considera importante vai te faltar. E por isso, você precisa aprender a fazer o melhor uso possível daquilo que tem. É possível sim conquistar muitas coisas com os recursos que a gente tem. A questão é como pensar estrategicamente para criar formas para se alcançar esses resultados. Segundo aprendizado, existe a certa medida para cada situação. Nem todo momento é para calmaria, mas também nem todo momento é para força. É preciso fazer um equilíbrio e saber quando utilizar cada recurso. Terceiro aprendizado, vencer quase sempre envolve liderança e trabalho em equipe. Por quê? Coisas grandes geralmente são construídas por muitas pessoas. Uma pessoa sozinha é muito difícil conquistar muitas coisas. Para a gente ir longe, a gente precisa ter parceiros.
precisa ter pessoas trabalhando com a gente e olhando partes, cuidando de fatores que nós não somos capazes. Então o trabalho em equipe ele é fundamental para a gente alcançar grandes resultados. Quarto aprendizado, a vitória envolve mais inteligência do que força. No livro que eu resenhei algum tempo atrás, o Davi e Golias, o Malcolm Gladwell faz um levantamento ao longo da história exatamente dessa situação, quando pessoas menores, sem grandes poderes, venceram impérios, gente poderosa, gente com cartucho. Então, a inteligência é muito mais importante do que a força. Muitos generais com exércitos pequenos venceram grandes batalhões utilizando a estratégia, explorando o máximo dos seus recursos, utilizando fraquezas do seu oponente. Então a inteligência ela vence muito mais do que a força. E o quinto aprendizado é que a busca por conhecimento é fundamental para o estrategista. Porque o estrategista ele trabalha com informação, com reflexão e com um bom uso dos recursos. Por isso é importante um pensamento sagaz, uma capacidade criativa de articular, de antecipar, de planejar. Isso é feito através de repertório. Conforme a gente vai incrementando o nosso acervo conceitual, nós conseguimos criar soluções mais robustas. Fique por dentro das novidades do Livros e Negócios pela newsletter. Cadastre-se em livrosenegócios.com/e-mail. Até a próxima resenha. Tchau!